Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo é isso que eu estou desejando para você esta manhã. Programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém. Estamos aqui para pregar a verdade na sua totalidade. A verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo, a verdade que liberta. Sabemos que quando propagamos esta verdade, então, isto irá de encontro às denominações, os credos e os dogmas. Então a palavra confronta isto. E aí as pessoas não vão gostar. Nós não falamos contra as pessoas, falamos contra os sistemas, ou seja, nós pregamos a palavra. E isto irá ferir os sistemas religiosos que estão com seus credos, com seus dogmas e com as suas doutrinas falsas. Mas saiba, meu amado, não é nossa intenção, intuito e propósito é atacar você. Em hipótese nenhuma queremos fazer isto. Pelo contrário, nós queremos ver você ser resgatado. Nós queremos tirar você da mentira. Queremos que você tenha um encontro com Deus. E fora da palavra, tudo é areia movediça. Muito bem, nós estamos vivendo esse tempo de Semana Santa. E eu quero frisar hoje um tema maravilhoso, quando Jesus entra triunfal em Jerusalém. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando na liturgia católica as pessoas, nesta liturgia, na tradição católica, neste domingo que nós estamos vivendo, já que hoje é segunda-feira, nós temos o Domingo de Ramos, quando Jesus entrou triunfal em Jerusalém. Pronto, ali ele não sairia mais de Jerusalém, seria a última Páscoa que ele iria celebrar com os discípulos, porque ele é o Cordeiro de Deus, e o Cordeiro tinha que ser guardado, como diz lá em Êxodo 12, no 10º dia. Então agora ele entra e esta semana ele fica até ele ressuscitar no próximo domingo. Então ele teria que ser guardado até o dia de ser sacrificado. Como os israelitas em Êxodo 12 guardavam o cordeiro no 10º dia e no 14º dia aquele cordeiro era sacrificado. Então aí nós temos que Jesus entrou em Jerusalém no entardecer. No entardecer do domingo, lá os dias começam no entardecer do domingo já é a segunda-feira. Então ele estava entrando ali no domingo no entardecer, em Jerusalém, ficaria ali guardado. Ele não sairia mais de Jerusalém, porque ele iria ser sacrificado por nós. Mas vamos ler aqui o texto, isso aqui é cumprindo as escrituras, porque a principal coisa que existe, o que Jesus faria, o que Jesus estava preocupado era em cumprir as escrituras. Para isto ele veio ao mundo, para cumprir o que estava escrito, para cumprir toda a justiça divina. E nós também devemos, o nosso dever é isto, é cumprir, que as escrituras se cumpram em nossas vidas. Mas vamos ler aqui em Marcos capítulo 11, onde nós temos justamente narrando este texto. E quando se aproximaram de Jerusalém, Marcos 11, a partir do 1.
E de Betfagé de Betânia, ao Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos e ele disse-lhes: Ide pelo caminho à aldeia que está defronte de vós, e logo que nela entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho sobre o qual ainda não montou homem algum. Desprendei-o e trazei-o. E se algum homem vos disser: Por que fazei isto? Dizei-lhe que o Senhor necessita dele, e logo ele o enviará para aqui. E eles foram pelo caminho, e encontraram o jumentinho amarrado à porta do lado de fora, entre 2 caminhos, e o desprenderam. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: O que fazeis desprendendo o jumentinho? E eles responderam como Jesus lhe tinha mandado, e eles o deixaram ir. E eles trouxeram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e ele assentou-se sobre ele. E muitos estendiam suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e o espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, abençoado é o que vem em nome do Senhor. Abençoado seja o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e olhando ao redor sobre todas as coisas, e chegando à tarde, saiu para Betânia com os 12. Muito bem, uma pequena palavra de oração. Pai, tua palavra é a verdade, e esta verdade liberta. Unge os ouvidos e os corações daqueles que estão do outro lado. Nos abençoa com esta palavra. Liberta as pessoas que estão ouvindo. Unge os meus lábios e o meu coração para pregar a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. É uma lição preciosíssima e maravilhosa. Jesus entrando triunfalmente em Jerusalém. Como nós já frisamos, para o Cordeiro ficar guardado, ele entraria ali, não mais sairia de Jerusalém e seria sacrificado nesta semana. Então ele entra no domingo no entardecer, montado em um jumentinho para cumprir a profecia de Zacarias capítulo 7, que diz: Alegra-te, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem, montado em um jumentinho cria de uma jumenta. Então ali se cumpriu a profecia de Zacarias, quando ele entrava num jumentinho que nunca tinha sido montado por ninguém. Ali estava o cumprimento desta profecia. Então ele entra em Jerusalém no portão dourado. Jerusalém, as muralhas de Jerusalém tinham um portão dourado, na qual ele entrou. Agora eu quero abrir um parênteses aqui para você ver que ele entra a primeira vez sobre Jerusalém montado em um jumentinho. Humildemente, porque Jesus, ele nasceu na humildade, viveu na humildade, andou na humildade, praticou a humildade. Hoje existe uma carência. Hoje nós estamos tendo falta de humildade no mundo. E Deus opera na humildade. Você sabe muito bem disto. Então a vida de Jesus foi humilde e simples. E até sua entrada em Jerusalém, quebrando todo o paradigma da religião e sendo um paradoxo para a religião. Contrário, porque um rei montado em um jumento, ora, os reis tinham suas pompas. Quando eles conquistavam os outros reinos, ou uma cidade, ou um país, eles entravam triunfalmente montados em cavalos. E ali, oprimindo o inimigo, e entrava de forma pomposa, cheio de pompa de realeza, humilhando o inimigo como conquistadores vencedores. Mas Jesus vem, montado em um jumentinho, a primeira vez,
Ele entra para cumprir a profecia de Zacarias, porque Jesus estava preocupado em cumprir o que estava na palavra, porque ele é o cumprimento de toda a palavra. Então você veja só. Ele não estava interessado em dar satisfação para alguém, mas em cumprir toda a palavra, porque ele disse: o homem vive de toda palavra que procede da boca de Deus. É dessa forma que nós devemos viver. É dessa forma que nós devemos pensar. Então veja, ele entra montado em um jumentinho, porque ele sabia que um dia ele iria entrar por este portão montado em cavalos brancos, quando ele vier para reinar no milênio com a sua noiva, para reinar no milênio, ele vai entrar por este portão também. Agora, para reinar como filho de Davi, ainda não era o momento de filho de Davi. Jesus se revelou, ou seja, como 3 filhos. Revelação, como filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. Filho do homem, um profeta na terra, quando ele estava aqui na terra em carne humana, ele era filho do homem. No ministério profético, pregando a palavra, pregando o reino de Deus, discernindo os pensamentos dos corações das pessoas, curando, libertando, transformando. Filho de Deus ele é agora, como sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, que intercede por nós. Filho de Davi é quando ele virá para reinar no milênio. Então, ele entrará de novo neste portão, como filho de Davi, com suas hostes, com o seu exército, agora com a sua noiva, com o seu povo, entrará para reinar no milênio. Olha como isto é maravilhoso. Ele não deixa de ser rei, o rei da minha alma, que protege a minha alma contra o inimigo. Mas veja só, quando Jesus entrou por este portão, e o povo gritando, Hosana ao filho de Davi, Hosana é um grito de adoração, que quer dizer socorre-nos e salva-nos dos nossos opressores, ó filho de Davi. Mas não era o momento. Ele agora estava ali para resgatar a nossa alma, porque um dia ele virá como filho de Davi no milênio para reinar. Agora é um rei espiritual. Então ele entrou por aquele portão, ele mandou os discípulos buscar o jumentinho que nunca tinha sido montado, e da forma que ele mandou os discípulos foram e fizeram como Jesus mandou. Tudo que Jesus mandar você fazer, faça. Faça sem medo. Vá lá e pegue o jumentinho. Se alguém perguntar por que vocês estão tirando o jumentinho, diga que é porque nosso mestre precisa dele. Então, Jesus, quando ele te manda fazer algo, ele te dá meios, ele te sustenta, ele te prepara, ele te capacita. E não se preocupa com o que vais responder. Ele vai te dar meios adequados para você ser bem-sucedido na sua caminhada. Faça aquilo que Jesus manda, que você será bem-sucedido. Então ele manda. Ele monta nesse jumentinho, vai, entra triunfante por aquele portão. Quando os árabes tomaram o domínio sobre Jerusalém, o sultão Saladino mandou fechar aquele portão dourado, porque ele sabia que o rei iria entrar por aquele portão. Então ele fechou aquele portão, cumprindo assim outra profecia de Zacarias no capítulo 14, que diz: este portão será fechado, porque o Senhor, o rei, por ele passou. Então veja só, ele fechou o portão, cumprindo mais uma profecia. Por que ele fechou o portão? Porque ele sabia que o rei iria entrar por aquele portão. Então ele fechou para que impedisse, ele mandou selar aquele portão para que impedisse de Jesus entrar. Fazendo isto, ele cumpriu outra profecia que diz que esse portão seria fechado. Quando Deus quer cumprir a sua palavra, ele usa o que ele quer da maneira como ele quer. Deus não tem que pedir opinião para ninguém.
É por isso que eu digo para você, meu amado irmão, aquilo que Deus colocar no teu coração, faça. Não vá pedir opinião a pastores, a outras pessoas. Tem pastores dentro da mensagem que acham que para Deus fazer alguma coisa tem que passar por ele. E a pessoa para fazer alguma coisa tem que pedir opinião a este pastor. Ora, ora, ora. Deus, quando quer cumprir a sua palavra, ele não necessita consultar a ninguém. Ele usa quem ele quer. E usou o sultão Saladinho para fechar aquele portão. Olha como Deus é maravilhoso. É tremendo. Mas um dia, ele vai voltar. No milênio. Agora montado em um cavalo branco como um rei. Cheio de pompa e de realeza, porque Jesus Cristo só faz as coisas no tempo certo e nós só devemos fazer as coisas no tempo certo. Não era o momento dele entrar montado em um cavalo branco, não. Ele estava aqui para resgatar a nossa alma, mas um dia ele virá para cumprir a profecia, para cumprir como filho de Davi que vai reinar. Para cumprir as Escrituras. Olha como isto é maravilhoso e tremendo. A Bíblia, ela é perfeita, perfeita. E eu quero estar voltando com ele quando ele for entrar ali como fazendo parte da noiva. Você também não quer? Então, vem para a palavra. Vem para Deus. Se volte para Deus enquanto é tempo. Então veja só. Observe. Aí diz, ó. E aqueles que iam adiante seguia, clamavam, dizendo, Hosana, abençoado é o que vem em nome do Senhor. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, olhando ao redor sobre todas as coisas, e chegando à tarde, saiu para Betânia com os 12. Então ele foi para uma aldeia que existe em Jerusalém, chamada Betânia, chegando à tarde. Então veja só, foi. Mas no dia seguinte, diz aqui a Bíblia, e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. Então, no dia seguinte, que seria a segunda, ele teve fome. E avistando-se de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se talvez pudesse encontrar nela alguma coisa. E chegando até ela, nada encontrou senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. E Jesus respondendo, disse à figueira, nenhum homem coma fruto de ti daqui em diante para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. Agora veja. Ele foi para Betânia. No dia seguinte, ele voltou, como diz aqui a Bíblia. Deixa eu até ler para você entender. E disse, no dia seguinte, quando saiu de Betânia, ele teve fome. Saíram de Betânia, de volta para Jerusalém, teve fome. Encontrou no caminho uma figueira. E ele amaldiçoou aquela figueira e ela secou e morreu. Você sabe que figueiras, ela, antes de colocar a folha, ela coloca o fruto. Então veja só. Primeiro ela coloca o fruto para que nós possamos entender isso aqui, ó. Primeiro ela coloca o fruto para depois colocar as folhas. Dizem que no mês de fevereiro ela começa a colocar o fruto. Quando é no mês de abril, ela está cheia de folhas, mas o fruto está lá. Ela primeiro coloca o fruto para depois colocar as folhas. E aí quando Jesus olhou para ela, se ela tinha folhas, era para ter frutos, porque o fruto vem primeiro na figueira. Mas aí Jesus olhou e não viu fruto nela. E você sabe que folhas aponta para a religião. Isto quer dizer o quê? Aquela figueira era Israel. E Israel, naquele exato momento, estava cheio de religião. Só tinha religiosidade, farisaísmo, saduceus, zelotes, essênios, e assim só tinha religiosidade. E ele viu lá no templo, depois dessa passagem, ele vai expulsar os cambistas. Ele vai ver que ali só havia religiosidade. Então aquela figueira, sendo figura de Israel, tinha folhas,
mas não tinha fruto, porque uma figueira coloca primeiramente o fruto para depois colocar as folhas. Se você vê folhas numa figueira é porque ela tem fruto, mas aquela não tinha. E você sabe, quando Adão e Eva caiu, eles cozeram o quê? Folhas de figueira e fizeram aventais. Religião. Religião murcha e seca. Religião é a pior desgraça que existe no mundo. Religião mata mais do que qualquer guerra. Então ele vê. Ele queria achar algo para se alimentar. Queria achar fruto naquela figueira. Jesus veio e queria achar fruto em Israel. Porque Israel era uma nação abençoada. Israel era modelo para qualquer outra nação, mas quando ele chegou, o que ele viu? Só religião, só hipocrisia, farisaísmo, saduceísmo, essênios e zelotes, só religiosidade ali. Jesus disse, nunca mais nasça frutos de ti, e a figueira secou. Dali por diante, quando Jesus veio, e na figura desta figueira, Israel nunca mais produziu frutos. Rejeitaram a graça, trocaram a graça pelas suas religiões. É o que as pessoas estão fazendo. Estão trocando a graça pela desgraça, porque religião é uma desgraça. E por isso que nós estamos vendo as religiões não produzem frutos, elas estão secando e morrendo. Você vai ver que nesse exato momento ele vai expulsar os cambistas do templo. É o que nós estamos vendo hoje, só cambistas no templo. As pessoas caíram, pastores estão caindo por dinheiro, por fama e por mulher. São três coisas que derrubam homens de Deus. Nós estamos vendo cambistas nos templos, vendendo a palavra de Deus, mercadejando a palavra de Deus. Então ele chega. Me responda, se Jesus chegar em você hoje, ele vai encontrar frutos ou folhas? Ou só folhas? Primeiro a figueira produzia frutos e depois vinham as folhas. Fevereiro, fruto, abril, folhas. Então quando ela já estava florida é porque lá tinha fruto. Então Jesus queria encontrar um fruto ali, mas não encontrou, só viu folhas. Folhas aponta para a religião, só tem religiosidade. Quem só tem religiosidade vai murchar e secar. E ali ele vai ensinar uma lição preciosa para os seus discípulos sobre fé. Vai murchar e secar. Se Jesus chegasse na tua vida hoje, o que era que ele encontrava? Será que só encontrava folhas? Só religiosidade? O mundo está cheio de religiões, de denominações, de doutrinas falsas espalhadas pelo mundo. Não, eu quero produzir fruto. Eu quero produzir frutos dignos de arrependimento, porque Jesus diz, eu vos escolhi para que vardes e deis bons frutos e os vossos frutos permaneçam. Eu quero produzir frutos a cada dia. Eu quero produzir frutos. Então ali quando ele olha, observe só a sequência. Então ele olha, então ele vê e diz... Nunca mais nasça fruto de ti. E vieram a Jerusalém, e Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e compravam do templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba. E não permitia que nenhum homem carregasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito? A minha casa será chamada por todas as nações de casa de oração, mas vós a tendes transformado em covil de ladrões e salteadores. As igrejas não são casa de oração, são ponto de encontro. São lugar onde pessoas querem angariar isto,
onde está lá, é um local, é um covil de ladrões e salteadores que mercadeja a fé das pessoas. Veja, ele, ao ver aquela figueira, só viu religião em Israel, na figura daquela figueira cheia de folhas, mas sem fruto. Agora ele olha para o templo, está lá os cambistas, vendendo, e aquela casa seria casa de oração, e vós a transformais em covil de ladrões e salteadores. É o que se mais tem. Em cada esquina tem uma igreja. Hoje se tem mais igreja do que bar. Mas são covis de ladrões e salteadores. A minha casa seria chamada casa de oração. Esta casa aqui, eu serei uma casa de oração. Nunca serei um local ou um covil de ladrão e salteador. Até porque o ladrão é o diabo. E este local não será recinto para o diabo, mas para a oração, para Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Eu não vou continuar porque isso aqui nós vamos fazer um programa mostrando este covil de hoje de ladrões e salteadores. O que se transformou o Evangelho? Descobrir uma mina de dinheiro através da fé. Igrejas descobriram como lucrar. Através de mercadejando a fé das pessoas. Então eles encontraram um meio de lucrar. E aí nós estamos tendo este mundo cheio de religiões. E aí daqueles que são da mensagem, que deveriam ser exemplos, muitos deles estão ricos, com mansões, carrões, viagens turísticas. Outros têm chácaras e muitas outras coisas, quando eles deveriam ser exemplos, mas não são. Mas nós vamos falar sobre isto, sobre este covil de ladrões e salteadores. Se Deus guardar a minha vida, eu vou mostrar muitas coisas que estão erradas dentro desta mensagem. A mensagem é perfeita, mas os homens que estão encabeçando ela estão fazendo dela algo sem valor. Mas Deus tem os seus, os que sustentam a palavra na sua íntegra, na sua integridade, na sua totalidade. Que Deus vos abençoe e vos ajude. Eu quero convidar vocês para os nossos cultos. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quartas, às 19h30. Você é meu convidado especial para estar conosco. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água. Ali está o nosso tabernáculo. O nosso WhatsApp para contato é 986286747. 83 Paraíba, Pedra Branca, Paraíba. Que Deus vos abençoe, vos ajude e vos fortaleça nesta caminhada. Shalom.